Olá, estou aqui com a doutora Raíssa Dutra, nutróloga especialista em emagrecimento, também na parte de lipedema, que a gente vê hoje que é uma patologia que se descobriu há pouco tempo, aí, como se lidar com ela. E a gente vai falar um pouco hoje, acho que dos assuntos mais comentados, né, que são as famosas canetas para emagrecimento, que estão sendo usadas para emagrecimento, mas ela foi concebida principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Raíssa, bem-vinda aí. Queria que você falasse um pouquinho de um tema tão atual, tão procurado. Não é barato, mas assim, é uma das coisas que está mudando um pouco a cultura aí, para a gente ver o que ela pode trazer de benefício e até mesmo de malefício, né? Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite, João. Hoje nós temos aí as canetas emagrecedoras no mercado, principalmente hoje em ascensão o nome do Mounjaro, né, que é a tirzepatida. Então é uma medicação que ela vem para o tratamento do diabetes tipo 2, ela vem para o tratamento de obesidade, que é o IMC calculado acima de 30 igual ou acima de 30, e o sobrepeso, que é o IMC igual ou acima de 27, com algum desfecho desfavorável de acordo com o peso. Então, como assim? A obesidade, ela é uma doença crônica, inflamatória, e aí nós vamos ter alterações nos níveis da glicose, insulina, desfechos cardiovasculares ruins, né, tão vistos no consultório, levando aí a uma apneia do sono, levando, às vezes, a um evento cardiovascular mesmo. Então, quando a gente está tratando uma condição crônica tão importante como a obesidade, os desfechos vão ser melhores. Mas vamos lembrar que o Mounjaro, a tirzepatida, ela é uma medicação, ou seja, ela é uma droga. Ela precisa de acompanhamento médico. Por quê? Porque ela tem alguns efeitos colaterais, como náusea, alterações, dores na região abdominal, gástrica. Posso ter constipação, alteração do meu trânsito intestinal, gases, dores de cabeça e tantas outras condições que ela pode gerar no paciente. Tudo isso é individualizado, precisa ser acompanhado. Um tratamento sem acompanhamento, acredito que a gente não consiga nem tratar a obesidade direito e o paciente ele não fica satisfeito, ele não vai reduzir os riscos que ele nos procurou para isso, como o desfecho cardiovascular ou a prevenção de uma diabetes tipo 2, que é tão ligada à obesidade. E a medicação ela não vem para brigar com os hábitos de vida, ela vem para unir. Então a gente precisa entender que quem faz uso da medicação, ela tem que ser usada com propósito e junto dos hábitos de vida, treino correto e uma alimentação correta. E existem hoje diversos medicamentos, então o Mounjaro é um, o Wegovy é outro, então isso. Cada um tem uma forma de atuação. Uhum. E você pode ter que escolher entre um ou outro para cada tipo de paciente. Exato. Fala um pouquinho disso aí. Exatamente. O Wegovy ele foi lançado no nosso mercado brasileiro antes do Mounjaro. Eles têm uma diferença aí já inicial. O Wegovy ele é um agonista de GLP-1. E o Mounjaro, ele é um agonista de GIP e GLP-1, então ele atua em uma frente a mais do que o Wegovy. Clinicamente falando, então no consultório, o que o paciente ele me relata? O Wegovy, ele dá mais efeitos colaterais, o paciente ele não tolera tanto o tratamento. Então pode ter um desconforto abdominal maior, uma constipação maior, náuseas incapacitantes. E em bula, isso acontece também muito no dia a dia, a perda de músculo, ela é maior com o Wegovy do que com o Mounjaro. As duas medicações são excelentes, mas os estudos eles nos mostram que como o Mounjaro, ele tem menos efeitos colaterais na vida do paciente, o paciente tolera usar por mais tempo. Então, o uso intensificado, o uso prolongado, ele vai gerar melhores resultados. Mas tem uma coisa, João, bem importante da gente pontuar. Nós estamos num mundo onde nós temos muitos casos de ansiedade. Sim. E muitos casos de depressão. Uhum. O Wegovy, ele tem desfechos ruins. Ele pode piorar os sintomas depressivos e ansiosos. Uhum. Pode gerar taquicardia, pode gerar insônia. Então tem que ser muito bem acompanhado e prescrito por nós profissionais da saúde.
porque é uma coisa muito grave você expor o seu paciente a isso. Principalmente aqueles pacientes que já têm tendências a parte de suicídio. Já tem algumas pesquisas nessa linha que mostram uma tendência maior, né? Exato. Se você olhar na bula, a bula dos dois mostra esse cuidado. No dia a dia, nós percebemos que o Wegovy, ele não deve ser prescrito para os pacientes com ideação suicida, porque a piora ela é importante. Provavelmente isso vai acontecer em algum momento com o aumento da dose. O Mounjaro, nós conseguimos, por conta dos efeitos colaterais serem realmente menores, com doses menores o paciente ele fica bem, se ele estiver tratado e acompanhado por um psiquiatra. Sim. Eu acho que é importante a gente estar tendo essa conversa aqui hoje, voltado para o desfecho cardiovascular, porque você começa a atingir, então, na verdade, na medicina a gente acaba aplicando uma medicação para uma patologia específica e vai vendo o efeito colateral dela, muitas vezes sendo um benefício para aquela doença. Então, muitas das doenças hoje utilizadas no diabetes, o Forxiga, por exemplo, eles são muito benéficos aos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a gente vai descobrindo os efeitos bons dessas medicações. Mas é claro que a gente tem que saber como utiliza ela e quais os passos você tem que fazer. E assim mesmo encontrando os efeitos colaterais para quê? Para orientar. E eu acho que é muito importante, Raíssa, a gente está vendo hoje uma situação, porque é uma droga que começou fora do Brasil e o uso dela começou de forma indiscriminada, sem a utilização de receita médica. Então, às vezes eu tenho um conhecido nos Estados Unidos onde começaram a trazer de forma indiscriminada, às vezes a gente sem saber até a origem, né, vindo de outros locais, que assim, a gente pode até suspeitar, tem falsificado, não tem falsificado, e assim, é muito complexo. A gente já sabe que teve pacientes que quiseram utilizar por conta própria e tiveram efeitos colaterais terríveis e, deve ser falsificado esse aí. Então, como é que funcionou isso aí? Não foi legal a forma como foi introduzido, né? Exatamente. O Mounjaro, quando ele foi liberado pela Anvisa, não tinha ainda nas farmácias do Brasil, que na verdade não existem todas as canetas na farmácia brasileira ainda. As canetas de maiores doses, como a de 2,5, a de 15, até a de 10 miligramas, ainda não se encontram. Então isso aconteceu e ainda acontece, dos pacientes tentarem de outras formas trazer para o Brasil em grande quantidade. E aí, como que essa medicação ela foi condicionada? Porque ela tem uma temperatura exata para ficar, né? Um limite ali, um intervalo de temperatura. E o que nós vemos são medicações trazidas de qualquer forma, dentro da mala, colada ao corpo, e aí tá tendo a transmissão do calor corporal, e não se sabe qual é o efeito que isso vai acontecer. Você pode perder o efeito da medicação. Então, a primeira coisa, nós precisamos... o paciente ele tem que colocar a saúde dele como prioridade, ele tem que escolher com certeza aonde ele vai confiar o bem maior dele, que é a saúde dele. Então, fazer uma medicação que esteja em um bom estado, que ele compre numa farmácia, ou que ele compre e faça dentro de uma clínica médica, que ele confie e que esteja dentro da regulamentação. E a segunda parte é justamente o que nós estávamos conversando um pouco antes. Você fazer uma medicação sem um acompanhamento, muitas vezes, além de não melhorar aquela condição que você foi tratar, que é a obesidade, no meu caso, no meu consultório, muitas vezes a gente não consegue prevenir os desfechos desfavoráveis, por exemplo, cardiovascular. Porque, vamos entender, se eu estou fazendo uma medicação que ela não está fazendo efeito, ou porque eu não tenho acompanhamento, ou porque a minha medicação ela pode ser falsificada, porque isso acontece, eu lido com isso semanalmente, ou porque trouxeram para mim a medicação e eu não sei como foi esse transporte. Então, se eu perco a base dessa medicação, da confiabilidade dos efeitos dela, provavelmente eu não vou ter os benefícios que a medicação, teoricamente, me propõe. E aí, voltando um pouco na obesidade em si, eu acho que nós temos a experiência da cirurgia bariátrica, né? Então, geralmente, esses pacientes, eles têm que ser submetidos a uma avaliação psicológica, psiquiátrica, porque muitas vezes o problema
é na cabeça, Isso. não e aquele problema psicológico ele vai levando uma ansiedade exacerbada, uma falta de controle na sua alimentação. E a gente vê nessa parte, então, que é difícil a pessoa por si só ela entrar, sendo que ela tem um problema na cabeça e, como a gente falou, tratando do paciente depressivo, que muitas vezes a gente vê pacientes na cirurgia bariátrica, eles entram de uma forma inicial perdendo 40 quilos e tal, ficando magros e depois construindo uma nova história, bebendo leite condensado, se automutilando para conseguir reaver aquele peso. Então parece que a pessoa tem uma fuga ali, né? E eu acho que o grande benefício é você primeiro o quê? É um gatilho para às vezes ajudar você a mudar seus hábitos saudáveis, fazendo uma atividade física, controlando o diabetes. Às vezes você falou a apneia do sono, a gente está vendo aí que é um achado, um efeito colateral do bem aí dessas medicações. Então tem uma série de benefícios, mas nós temos que começar de uma forma, até mesmo a cirurgia bariátrica ela é praticamente contraindicada para o paciente que tem um uso de álcool, de beber, que piora, que o paciente para de beber para consumir. Então, o alcoolismo ele é exacerbado nesses pacientes da cirurgia bariátrica. E, nesse caso, até a gente tem um efeito que afasta um pouco disso aí, né? Exatamente. Tem uma diferença muito importante aí quando a gente percebe dos pacientes que foram para bariátrica, porque é isso. Meu marido é cirurgião, ele brinca que a cirurgia bariátrica ela é feita no lugar errado, porque a cabeça não está preparada para aquilo. Então o paciente ele vai voltar com os velhos hábitos se ele não tivesse preparado para isso. Teoricamente, o paciente que chega para a cirurgia ele deveria ter passado por outros profissionais, como nutricionista, tentado primeiro por dieta, por medicações clínicas, pelo psicólogo, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Com as medicações, e aí eu vou frisar um pouco o Mounjaro, porque eu percebo no consultório que com ele, o paciente ele tem uma trajetória facilitada, entre aspas, lógico, quando ele se propõe realmente a tratar, mas o Mounjaro ele tem uma melhora dessa parte compulsiva. O paciente não é, muitas vezes, João, porque ele só está passando mal. Não. O paciente ele tem uma melhora dessa vontade realmente muito importante, essa atitude compulsiva de buscar algo que dê prazer a ele. De novo, não é tratamento psiquiátrico, né? O paciente que ele precisa desse acompanhamento em conjunto, é importante e necessário que a gente tenha mais de uma frente de vista à saúde de profissionais médicos. Uhum. Mas, quando eu associo esse tratamento psiquiátrico ao tratamento com Mounjaro, eu tenho um paciente que ele está tratando a questão da ansiedade, da depressão, mas uma medicação que vai silenciar esse comportamento, uma medicação que vai ajudá-lo a ter boas escolhas. Então ele vai sentar na frente ali de uma mesa farta de comida e ele consegue fazer escolhas. O quão importante é isso? Muito, porque se eu sento na frente de uma mesa num barzinho ou ao final de semana e eu como todas as frituras que estão na minha frente, o meu coração vai reclamar disso. As minhas artérias vão reclamar disso. E esse é um comportamento que se repete a longo prazo. Então, quando eu tenho uma medicação que tira esse meu ímpeto de ir atrás daquela comida que me dá prazer, e ela não é nutritiva, ela não é saudável, ela não é para o meu corpo, ela é para minha cabeça, ela é para minha alma, ela é para saciar a minha doença, que é a ansiedade. É aí que a medicação ela entra como um benefício. Mas a gente precisa saber qual é o paciente que vai usar e se ele está no momento de usar a medicação. Muitas vezes ele não está no momento, mesmo com esse comportamento. Primeiro ele vai tratar a parte psiquiátrica, depois ele vai voltar. Tá, o efeito emagrecedor dessa droga, ela por si só, o hormônio que ela atua,
Esse efeito tem alguma coisa relacionada ao emagrecimento em si, ou só mesmo na privação da comida, a quantidade de comida que ela leva a isso aí, a essa perda de peso? Tem relação com o emagrecimento em si. O Mounjaro ele é análogo a duas incretinas, 2 hormônios intestinais, né? O GIP e o GLP-1. Então a gente vai ter uma percepção de saciedade aumentada. Mas com a regulamentação da insulina, eu também vou ter um efeito termogênico, ou seja, o meu corpo ele vai gastar mais energia para as minhas funções diárias do que eu teria sem a medicação. É lógico que qualquer medicação que melhore a minha ação da insulina, ela pode me gerar um emagrecimento, como é o caso do Glifage, que está nas farmácias há muitos anos. Mas esse efeito de melhora da insulina, de melhora dos padrões inflamatórios, eles vão sim trabalhar e atuar no emagrecimento, e não apenas na saciedade. Não é só a privação do alimento hipercalórico que vai fazer o paciente em uso da caneta emagrecer. Mas o efeito dele no nosso corpo em outras partes, melhora da leptina, melhora da insulina, que vai também aumentar o nosso gasto calórico. E ela tem atuação na gordura preguiçosa que a gente não vê, a gordura visceral e os padrões também de lipídicos. Você consegue melhorar esses índices com esse tipo de medicamento? Conseguimos. Essa gordura visceral, ela está tendo uma boa resposta ao uso, principalmente do Mounjaro, e alguns estudos mostrando que nós estamos tendo a alteração da coloração dessa gordura. A gordura que nós chamamos de preguiçosa é aquela gordura que tem menos mitocôndrias atuando ali para a produção da energia, que vai ajudar no gasto e na quebra daquela gordura. E com as medicações no momento correto para o paciente correto e na dose correta, elas vão ajudar. Por isso que a gente tem redução dessa gordura visceral, que é uma gordura muito importante na saúde cardiovascular. E além disso, essas medicações elas vão auxiliar também no comportamento. Então, isso também vai ajudar muito o paciente no resultado final. E só para sair um pouquinho desse nicho agora, o que a gente vê que o problema, às vezes, que hoje existem, eu acredito que vá pacientes no seu consultório hoje, mulheres esbeltas igual você, magrinhas, mas eu tenho que usar, que eu tenho que perder 1 milímetro de pele aqui, que eu tenho... É igual o Michael Jackson, né? Na plástica eu tenho que fazer, a gente tem esse problema também. Sim. De querer fazer o uso e não ter o benefício. Ela não Sim. tem os mecanismos para usar aquele medicamento. Eu vou tomar remédio de pressão, mas eu não tenho pressão alta. Então, para que eu estou fazendo aquilo? Exatamente. Nós estamos vivendo no mundo dos caminhos mais fáceis. Infelizmente. Então, isso é rotineiro no consultório. Doutor, eu vim porque eu quero emagrecer 2 quilos, mas eu quero usar Mounjaro. Na verdade, é um comportamento em grupo. Então, quando o meu grupo usa, eu tenho vontade de usar, eu quero saber como é que é, eu também quero ter esse caminho. Em algumas questões, algumas pacientes, na questão, por exemplo, do lipedema, doses muito menores, João, que ainda estão em estudo, elas podem se beneficiar, mas para uma população em geral, se eu não estou sobrepeso, se eu não tenho obesidade, se eu não tenho uma condição associada como uma alteração de colesterol, que já tentei tratar de formas mais... com o medicamento mesmo do colesterol, com mudança dos alimentos, ou uma alteração de glicose. Se eu não tenho uma condição associada, eu não tenho indicação para o uso de medicação. A medicação não é para todo mundo. A medicação é para quem precisa. E para algumas pessoas, aquilo funciona como veneno, né? Exatamente. Para algumas pessoas, aquilo não vai ser benéfico. A hipoglicemia acontece nesse paciente? Acontece. Hipoglicemia, para quem não sabe, é a queda abrupta dos níveis de glicose, a pessoa desmaia, então Exato. Sudorese, se sente mal. Exato. O paciente ele pode ter hipoglicemia, essa queda abrupta da glicose. Isso é uma condição importante de ser relatada ao médico, por isso tão importante fazer acompanhamento médico, porque muitas vezes isso vai gerar um mal-estar que pode levar até a síncope, que é o desmaio, tá?
alguns pacientes, eles querem associar medicações que podem gerar essa hipoglicemia. Então, a multifarmácia, né, a multiprescrição, ela tem que ser muito bem vista. Porque antes de fazer o bem, nós não podemos fazer o mal. Sim. E isso vem acontecendo, infelizmente. Então, pessoal, eu acho que a coisa mais importante, primeiro, que não existe milagre. Eu acho que como as medicações para a gente controlar a pressão arterial, para controlar os níveis lipídicos, triglicérides, colesterol, a gente tem os medicamentos específicos. Eu acho que vem uma ferramenta a mais para a gente olhar a longo prazo, que você tem aquela pessoa que consegue perder uma quantidade de peso maior e ele pode se habilitar de uma forma diferente para a atividade física. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa que está com problema de coluna, não está conseguindo fazer atividade física, perdendo 10, 15 quilos, ele depois fazendo esse tratamento, não adianta nada se não fizer atividade física, porque da mesma forma que você perde gordura, acho que o músculo vem primeiro, né? Então ele perdendo aquilo, ele enfraquece o esqueleto dele. Então... Exatamente. E lembrar também, João, que se eu faço uma medicação e eu não tenho uma atividade que vai enrijecer e melhorar minha qualidade muscular e eu acabo não comendo o que o meu músculo precisa para estar forte e saudável, o músculo ele vai embora antes mesmo da gordura. Então é um tratamento falho, né? Ele nasce fadado ao fracasso. Por isso é tão importante fazer os hábitos de vida saudáveis. E o treinamento muscular, ele está dentro desses hábitos. Então eu acho que, voltando à pergunta inicial, se as canetas emagrecedoras atuam para beneficiar aqueles pacientes que têm uma genética, que têm uma história, que poderiam se beneficiar com isso, a resposta é sim, né? A gente pode frisar os fatores como o controle da obesidade, o controle da glicemia, principalmente, que o diabetes é uma das piores doenças para estimular a aterogênese, né? Então, a progressão da doença aterosclerótica e os hábitos, né? Então, você controlando mais essa alimentação, eu acho que isso forma um ciclo e, é claro, sempre como um gatilho inicial para você ter sua mudança do estilo de vida e poder levar, porque a gente não está falando de 5 meses, 12 meses, a gente está falando uma perspectiva de vida de 20, 30 anos, às vezes você vai desenvolver essa doença depois dos 70, 80 anos e a gente quer viver mais e melhor, né? Que a medicação, ela serve para a gente melhorar a nossa saúde. Como você falou, ela é o gatilho inicial. Por isso nós temos que ter muita certeza e responsabilidade na hora de prescrever e o paciente de usar. Não precisa ter medo de medicação se você está fazendo da forma correta. Medicação, para quem não é um diabético, é uma medicação que ela tem que ter hora para começar e hora para terminar. Se você é diabético tipo 2, a história muda. Você vai seguir tomando a medicação. Mas se eu não tenho essa condição, a prevenção do diabetes com a melhora da obesidade, o tratamento da obesidade, ela é válida, porque eu não preciso mostrar ao meu corpo como ele vai sofrer com a doença. Eu posso prevenir isso. Como nós falamos com tudo isso, com medicação, com estilo de vida, com alimentação saudável, mas uma hora o tratamento ele vai sair. E aí os nossos hábitos é que precisam mostrar para o nosso corpo qual é o caminho que nós vamos seguir. Senão, o famoso efeito sanfona. Efeito sanfona. E aí você vai ficar precisando de medicação o resto da vida. Quando, na verdade, teoricamente, você não teria essa indicação se tivesse mudado os seus hábitos. Sim. Nós conversamos aqui hoje com a doutora Raíssa Dutra, ela é uma especialista nessa área. Eu acho que frisamos aqui, é muito importante você ter o acompanhamento, até porque vão ter novos medicamentos que estão sendo preparados para serem lançados. Então, essa cultura, hoje eu vou nessa, eu acho que é o seguinte, é saber qual é o melhor medicamento para aquela pessoa individualizada, né? Então, o que tem menos efeitos colaterais, aquele que não pode fazer o uso de uma ou de outra. Então, eu acho que é muito importante você fazendo esse acompanhamento para quê? Para a gente ter segurança, ter efetividade no seu uso, porque não é uma coisa barata, é um custo elevado,
e para você entender que aquilo você vai cuidar da sua saúde e não só pensar num ponto de vista estético, porque, como a gente falou, aquilo volta novamente se não tiver uma programação adequada para aquilo tudo, né? Exatamente. Entender que a medicação é para saúde e não para estética, exatamente como você falou. Ó, obrigado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham tirado várias dúvidas aí e acredito que isso vai trazer um pouco mais dessa tecnologia que veio agregar muita coisa para a gente e esperamos que isso se traduza em saúde. Um abraço a todos e até breve.